que nós temos que entender dentro da Bíblia Sagrada está dentro dessas duas parábolas. Outro dia nós estávamos em um culto no lar, uma campanha, e a gente citou, a palavra aberta foi em cima dessas palavras, dessas duas parábolas. O que tem em comum nessas duas parábolas, minhas irmãs e meus irmãos? É que essas duas parábolas, elas falam sobre o valor do reino dos céus no coração das pessoas. O valor do reino de Deus no coração das pessoas. Ela diz que um homem, ele encontrou um tesouro em um lote que não era dele, em uma terra que não era dele. Ele escondeu esse tesouro, ele encontrou um tesouro, escondeu um tesouro, ele foi e vendeu tudo que tinha, tudo, para poder comprar esse terreno, para que ele não viesse perder esse tesouro, para que alguém não viesse a encontrar esse tesouro. Isto é, ele valorizou tudo que ele tinha vivido até ali, apenas por um tesouro que ele encontrou. Esse é o reino de Deus, o tesouro. Logo na sequência, fala sobre um negociante de pérolas, versículo de número 45. E no 46, esse negociante de pérolas encontra uma linda pérola, só que não é dele. Então ele vai, vende tudo que tem, abandona tudo, deixa tudo para trás, para comprar aquela pérola. Por que o reino de Deus é visto aqui como algo que a gente deve dar valor? E foi dito isso em duas parábolas por Jesus Cristo. É porque se nós não dermos valor ao reino de Deus, nós não teremos a nossa salvação. É duro isso, não é? É duro. Eu não sei qual foi a desculpa que Jesus te chamou para dentro da igreja. Eu não sei se você estava passando por um problema financeiro, por um problema na sua família, por um problema na sua casa, por um problema espiritual, por acusações, por pessoas contra você, por abandono, por desprezo, por lutas, seja ela qual for. Só foi uma desculpa que Jesus encontrou para te trazer para a igreja, para que você viesse a começar a participar dos cultos, para que você viesse a começar a ouvir a palavra de Deus, para que você viesse a participar dos momentos da igreja, para que você viesse a se engajar no reino, para que você visse que você tem valor, para que você visse que você tem um lugar a ocupar em algum lugar, para que você entendesse que esta terra tudo é passageiro, tudo é dificuldade, e como disse Salomão, tudo é vaidade. Não é que vindo para a igreja você não teria lutas, não, tem. Só que Jesus disse: no mundo tereis aflições, só que eu venci o mundo. Aleluia. Ele não está falando que ele venceu as aflições. Se no mundo tereis aflições, e o mundo é gigante, e as aflições são tão pequenas, individuais, Jesus disse que ele venceu o mundo. Todas as aflições foram vencidas, e se ele venceu, nós estando com ele, nós também venceremos todas essas aflições. Só que vamos falar um pouco mais sobre decisão. É interessante que as últimas duas mensagens que o Senhor me deu para esta igreja falaram sobre isso, e como uma trilogia espiritual, ela se concretiza aqui, para não ficar enfadonho, para não ficar puxado, para não ficar exaustivo. Vamos falar sobre decisões. Existe um homem levantado por Deus, feito por Deus, feito pelas mãos de Deus, feito pelas mãos do Criador. O próprio Criador
tocou neste homem. O próprio Criador formou este homem. Quem era Adão? Adão, ele teve a oportunidade de viver com Deus. Adão, ele teve a oportunidade de falar com Deus, de sentir a Deus, de estar próximo a Deus. O que nenhum outro homem conseguiu, literalmente. Ou talvez só por um momento. Ou talvez escondendo a sua face. Adão, ele, todas as tardes, diz a palavra de Deus, que Deus tinha um encontro com ele. Um encontro. E Adão, ele não foi só criado por Deus, com as mãos de Deus. Ele recebeu o sopro de vida original, o sopro de vida que lhe deu vida, o sopro de vida da própria boca de Deus. Recebeu. O que lhe pôs de pé foi o fôlego de vida de Deus. E Deus, ele falou para Adão: olha, você pode governar tudo. Tudo isso aqui está para você governar. Tudo isso aqui. Todos esses animais é para você dar nomes. Toda decisão é sua. Tudo, olha que Deus falou para Adão: toda decisão é sua. Quem vai tomar as decisões é você. Adão foi a pessoa que mais decidiu coisas nessa terra. Foi Adão. Ele deu nome a terras, ele deu nome a plantas, ele deu nome aos animais, ele deu nome à gota de chuva, à gota do orvalho, ele deu nome a tudo, dos bichos, desde os menores aos maiores, ele deu nome a tudo. Ele tinha responsabilidades. Deus contava com Adão, Deus contava com ele. Deus acreditava em Adão. Sabe por que Deus acreditava em Adão? Porque Deus transformara Adão no que ele era. Deus com suas mãos moldara Adão. E todos os detalhes que você tem quando você olha no espelho foram moldados por Deus. Tudo. Se algo fosse um pouquinho diferente, já era deformação. E Deus nos criou exatamente como Ele queria. Tudo. E além de ter responsabilidades e ter a moral, vamos dizer, com Deus, Adão se encontrava com Deus todos os dias ao entardecer. Todos os dias. E ele conversava com Deus. Conversava com Deus. Só que de tudo que Deus colocou na mão dele, uma árvore somente, no meio há tantas, que estava no meio do jardim do Éden. Deus falou para ele: apenas desta árvore você pode observar seu fruto, você pode contemplar sua beleza, e você não precisa necessariamente ficar por aqui. Você tem opções de escolha, ó glória. Olhe para mim. A palavra hoje vai ser aplicada através do texto. Você tem opções de escolha. Você tem opções de escolha. Eu vou repetir. Deus disse para Adão: você tem opções de escolha. Adão não precisava ficar próximo à árvore. Adão tinha todo mundo para andar. Todo. Adão não precisava. A única árvore que não era para comer do fruto, mas Adão não precisava ficar por ali. Eu vou repetir, porque está chegando ao meu coração com graça. Aleluia, Jesus. Adão tinha escolha de ficar longe do que Deus falou para ele não tocar. Meu Deus. Nós temos a escolha de andar por lugares onde são diferentes aos lugares que nos deixam mal. Nós temos a escolha de tomar decisões de não estar próximos ao que nos arrasa, ao que nos deixa para baixo.
Nós temos opções de não tomar decisão de pecar. Nós temos opção de não tomar a decisão de não ser tentados por algo que a gente vai cair. Inclusive as tristezas. Há anos atrás, era tratado as tristezas de uma forma diferente. Porque nós tínhamos sempre que ter força, e isso não podia deixar de acontecer, para levantar a cabeça e continuar, ou escolher morrer. Só que de um tempo para cá, uma década para cá, começou uma tal de ansiedade, uma tal de depressão, uma tal de isso, uma tal de aquilo, e dá a impressão que a gente não tomou só o conhecimento disso, mas as coisas que nos afligem nos levam para isso. Vamos supor que algo que sempre existiu agora é novo para nós, e a gente está se declinando a isso. As nossas tristezas devem ser enfrentadas da mesma forma de estar em uma localidade ou não, porque o território aqui não é o território de chão, terra e parede, é o território da nossa mente, e nós podemos escolher se vamos querer ficar triste, querer ficar acuados, querer ficar dentro de um quarto, querer ficar dentro de casa, ou sair para correr. Oh, glória! Ou mudar a rotina, ou mudar de atitude. Adão, ele tinha toda uma escolha para correr, para andar, talvez até para voar, para pular, para nadar, para mudar a rotina da sua vida. Mas ele preferiu estar próximo ao que ele não podia fazer. Ele preferiu estar próximo ao que ele não podia fazer. A única coisa ele preferiu. Todos nós temos lutas pessoais. Todos nós temos lutas. Dentro de nós há uma luta constante. Porque nós não podemos nos afastar de nós mesmos. Se isso acontecer, é só quando o espírito sair, só quando a alma sair. Mas nós não podemos fugir de nós mesmos, e nós somos a nossa principal luta. Ao contrário do que alguns pensam, que é a Joana, o João, a Teresa, a Geni, e tal, e apontam o dedo, e falam, e mostram, e falam, e muitas vezes querem tomar mais conta da nossa vida do que nós mesmos. Não, a maior luta está conosco. Tem pessoas que pensam que a maior luta é de Satanás, do demônios, de espírito, disso, daquilo. Existe sim. Mas a nossa maior luta não é com eles. A nossa maior, eu vou repetir. A nossa maior luta não é com o inimigo de nossas almas. Para falar bem a verdade, eu acho que ele nem se interessa pelo nosso corpo, pelo que a gente deixa de fazer. Nem se interessa. Ele quer ganhar a nossa alma. A nossa maior luta é nós mesmos. Nós somos a nossa maior luta. É verdade. Porque as maiores dificuldades, elas não vêm de fora para dentro, elas são de dentro para fora. Você sabe quem estraga as nossas famílias? Nós mesmos. Porque a partir do momento que eu tomo decisões, todos os que estão abaixo de mim sofrem as consequências boas ou ruins das decisões que eu mesmo tomei. Olha só, Adão até então tinha 2 filhos, certo? 2 filhos, Caim
Escute, Caim e Abel, não é? Caim e Abel, 2 filhos, lindos, perfeitos, bem diferente de nós, cheios de defeitos, cheios de cicatrizes, envelhecemos, não é? Nós envelhecemos, só que eles não envelheciam. Adão foi criado para ser eterno, seus filhos também, Eva também, eternos, não morriam, não sofriam desgaste na pele, porque a pele de Adão era totalmente diferente da nossa. Ele foi criado para suportar a glória divina e o tempo. Só que mesmo assim, ele tomou decisões que afetaram seus filhos. Um morreu. Morreu. E uma das piores mortes da Bíblia, assassinado pelo seu irmão. Alguém que ele deveria confiar, o traiu. Alguém que ele pensava em depositar toda a sua confiança, o traiu. E você pensa que o inimigo vai usar os que não te conhecem, os que você não está nem aí para te trair? Não, ele vai usar os da sua própria casa, para te deixar para baixo. Vai. Um morreu, não vamos entrar em detalhes, senão seria outra pregação. E o outro recebeu 2 sentenças. A primeira, ele teria uma marca que ninguém poderia o matar. A segunda, ele não queria morrer. Você sabe o que diz em Apocalipse quando diz que naqueles dias, no fim dos tempos, existirão pessoas que tentarão morrer e não conseguirão? Que se jogarão vamos atualizar para a gente entender, se jogarão de prédios, vão ficar todos quebrados, mas lá naquele lugar, ainda com fôlego de vida? Pessoas tentarão se jogar na frente de carros, vão ficar todas quebradas, mas ainda com vida. Existirá um tempo, quando Jesus voltar e levar a sua igreja, que pessoas tentarão morrer e não conseguirão. Ele, desde a eternidade, tenta morrer e não consegue. Aonde está, não sei. Há quem diz que esteja escondido em algum lugar do Vaticano, preso, não sei. Não há certeza disso. Mas aconteceu isso por causa da decisão de um pai, da decisão de uma mãe. Uma decisão. Eles poderiam ficar longe da árvore. A serpente não tinha tentado a Eva, não tinha iludido a Eva, porque ela não mentiu, ela iludiu. Acontece que nós somos tendentes a nos desafiar e ficar próximos ao que nos leva para baixo. É difícil isso, né? É difícil isso. Isso aqui é psicologia cristã. Isso aqui não é baléia, não é conto da carochinha, não é. Nós tendemos ao erro. Nós temos uma natureza adâmica. Se nós deixamos de estar andando por um caminho, e conversão é isso, é convertendo as atitudes que estava tomando, é convertendo os caminhos do caminho que estava tomando. Aí nós continuamos. Só que hoje em dia, voltando a falar sobre mente, a tristeza bate na porta e nós estamos declinando. Por quê? Porque a nossa natureza é declinar para a tristeza, é declinar para a dificuldade. A dificuldade chegou em casa, eu declino e entro no jogo. Mas Deus quer que a gente faça diferente. A dificuldade chegou no mundo espiritual, eu declino e entro no jogo. A dificuldade é com os filhos, com os parentes, eu declino e entro no jogo. Se é para gritar, eu grito mais. Se é para falar, eu falo mais. A dificuldade alcançou o coração de alguém, alguém nos frustrou
E nós só ficamos pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo. E muitas vezes até se lembramos de fazer o que Deus deseja, que é entregar para Ele e viver. Mas a gente entrega para Ele e fica pegando toda hora, pegando toda hora, pegando toda hora, pegando todo momento. Mas Deus quer que a gente haja diferente. Enquanto o mundo está sendo entregue para a depressão e a ansiedade, nós devemos orar. Mas aí vem uma das maiores mentiras que o inimigo colocou dentro da igreja sagrada de Deus, que é: quando eu estou passando por luta, eu me sinto fraco e não consigo. Mentira. Mentira. É mentira. Você consegue. Você consegue mudar de atitude. Você consegue mudar o projeto. Pare e analise a sua vida. O projeto da minha vida foi escrito até aqui, desse jeito. Se ele continuasse assim, ali na frente, seria desse jeito. Eu não quero esse final. Eu quero mudar o projeto. Se acordava às 8 para se acordar às 7, 1 hora de oração, oh glória. Não consegue? Vai correr. Não consegue? Mude a rotina da sua vida. Não consegue? Mude os móveis de lugar. Há uma tendência na nossa vida de permanecer em situações, se nós continuarmos andando pelos mesmos lugares que andamos. Mas daí na nossa casa, sempre vai ser nossa casa, ou sendo de aluguel, ou sendo nossa mesma. Como que a gente vai fazer para mudar o quadro da história dessa casa? Mude as coisas de lugar. Porque você vai entrar no outro dia para esta casa, você vai ver que ela está diferente. Aí você vai perceber na sua mente: opa, se eu mudei a casa, as coisas ficaram diferentes, agora é aqui. Vou mudar para ficar diferente. Aleluia. Aí não vai precisar de A, de B ou de C, vai partir de você. Cristo vai te usar para se mudar e o problema parar. Oh glória, alguém não entendeu, eu vou falar. Cristo vai te mudar para mudar e o problema parar de acontecer. Aí o testemunho vai ser: tal pessoa orou por mim, foi na minha casa, tudo passou a ser diferente. Não. Um belo dia eu cheguei na minha casa, decidi mudar tudo de lugar e comecei a mudar a minha rotina. E Deus começou a agir na minha vida e na minha história. Você vai tomar uma decisão diferente do que Adão tomou. E as coisas para os seus vão ser diferentes. Aleluia. Amém. Quando eu decido falar sobre isso, a frase que ecoa no meu coração é: ah, se eu pudesse! Ah, se eu pudesse! Ah, se eu pudesse! Essa frase ela foi dita por um homem de uma cidade do interior dos Estados Unidos, uma cidade de quase 8.000 habitantes, que quando foi feito um concurso de uma empresa ferroviária para uma vaga, mais de 3.000 pessoas fizeram as provas deste concurso. Um homem passou, alcançou 100, em meio a tantas pessoas. E este homem, ele recebeu por anos o maior salário da região. Sabe para fazer o quê? Durante 2 vezes por ano. Durante 2 vezes por ano. 2. E até um trecho de 200 ou 300 metros em cima da encosta da montanha. Trecho esse que antecedia um vale, onde a ponte passava suspensa, que não precisava limpar. Ele ia nesse trecho e tirava a poeira acumulada e tirava as pedras acumuladas 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Para ganhar o maior salário da região. Maior até do que o do prefeito da cidadezinha.
Pensa, mais de 3.000 pessoas queriam, não conseguiu. Só que esse homem começou a se acomodar e começou a acontecer coisas na sua vida. Ele começou a beber muito. 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. E um belo dia ele faltou o serviço. 2 vezes por ano faltou o serviço. E o povo ia até ele. Olha, ninguém, você acha que alguém ia fazer o serviço dele? Um serviço. Subir na encosta da montanha, difícil, sim, difícil subir, principalmente no inverno. E uma das datas era no inverno. E limpar o caminho do trem, 200 ou 300 metros. Ele não limpou uma vez, não limpou 2 vezes. Um belo dia, quando ele estava no mesmo bar, acomodou-se e veio a notícia: o trem passou, não estava limpo os trilhos, o trem descarrilhou dos trilhos e caiu na encosta da montanha, caiu no vale, matando mais de 100 pessoas que estavam dentro do trem. Este homem desesperou e saiu gritando pelas ruas: ah, se eu pudesse voltar atrás! Ah, se eu pudesse voltar atrás! Algumas coisas acontecem na nossa vida e o tempo não para, e a gente não tem uma máquina do tempo para poder voltar atrás e mudar a situação, para poder voltar atrás e mudar um detalhe, um caminho, um passo, uma decisão. Judas andou com Jesus. Judas fez milagres acontecerem pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Judas ouviu a voz do Mestre próxima aos seus ouvidos. Judas foi o único que comeu do pão pego por Jesus e passado na mesma cumbuca, no mesmo molho, do mesmo jeito. Judas era amigo de Jesus. Eles conversavam muito. Eu disse que ele era amigo porque eles conversavam muito. Ele tinha que prestar satisfação do financeiro para Jesus. Ele dava ideias para Jesus. Pastor, provo. Quando aquela mulher dentro da casa quebrou um frasco de óleo muito caro e derramou lavando os pés de Jesus e secou com seus cabelos, Judas falou assim: nossa, para que isso? Não era melhor ter vendido e dado dinheiro aos pobres? Ele dava ideias para Jesus, ele conversava com Jesus, ele era amigo de Jesus, ou será que Jesus era mentiroso? Não. Quando eles estavam no monte, que Jesus estava prestes a se entregar, porque quando a guarnição apontou no monte e perguntaram: quem é Jesus? Ele disse o mesmo que Deus disse no monte. Quando o homem de Deus falou: mas para quem, como é que eu vou falar que é o seu nome, Senhor? Deus disse: eu sou. E a tradução de eu sou aqui é tudo que você precisar. Glória a Deus. Ele está disposto a te alcançar. Aleluia. Ele está disposto a fazer chegar na sua história. Amém, Jesus. A cura que você precisa, o eu sou está disposto a te entregar. Aleluia. A paz que você precisa, o eu sou está disposto a te entregar. Glória a Deus. Ele falou assim, ó: cada um pode me chamar do que nome que for, porque ele tem muitos nomes. Muitos nomes. Muitos. Olha só, em Jó 19:25 ele é o Redentor. Em Cantares 2:1
Ele é a rosa de Saron. Em Isaías 9,6, Ele é o maravilhoso, é o conselheiro, é o príncipe da paz. Em Isaías 53,3, Ele é o homem de dores. Em Mateus 1,23, Ele é o Emanuel. Em Mateus 9,15, Ele é o noivo. Em Mateus 8,19, Ele é o mestre. Em Mateus 12,18, Ele é o Salvador. Em Mateus 21,11, Ele é o profeta. Em Marcos 1,24, Ele é o santo de Deus. Em Marcos 6,3, Ele é o carpinteiro. Em João 1,1, Ele é o verbo. Em João 1,29, Ele é o ceifeiro. Em João 3,2, Ele é o mestre. Em João 4,42, Ele é o Salvador. Em João 4,10, Ele é a água viva. Em João 6,39, Ele é o pão da vida. Ele é o Elohim, Ele é o mestre. Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Quando a guarnição apontou, Jesus disse: eu sou. Sabe o que aconteceu? Todos caíram no chão pela glória da sua voz. Mas ele esperou, podia ter fugido, ele esperou para eles se levantarem. Meio atônitos, Malco se aproximou de Jesus e o que aconteceu? Pedro o quis defender com uma espada e cortou a orelha de Malco. Aí Judas chegou próximo de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Beijou seu rosto, e para provar que não é mentira que ele era amigo de Jesus, beijou seu rosto e disse: meu amigo. Jesus fez isso para o seu traidor. Ele disse: meu amigo. Ele disse: meu amigo. Vamos passar a conversar com Deus nas madrugadas. Vamos passar a conversar com Jesus quando os problemas afrontarem. Olha só para você ver a mudança de quadro. Se você estiver passando pelo problema, lembrar de orar, ir no seu quarto, fechar a porta e orar. A situação vai mudar, porque Deus vai enxergar do céu o seu clamor. E Judas, mesmo andando com Jesus, mesmo participando de milagres, escuta, quem não se lembra quando Jesus despediu eles, para eles andarem por aí, eles andaram, realizaram milagres, Judas estava no meio, pregando também, realizando milagres. Quando eles chegaram, Jesus disse: o que os homens dizem que eu sou? Uns falou, outro Jeremias, outro falou: você diz que o Senhor é Messias, dizem que o Senhor é tal pessoa, é reencarnação de Jeremias, é João Batista, é não sei o que. Judas estava junto, ele realizou milagres também, ele ouviu as parábolas, a parábola do semeador, que a gente leu aqui na introdução deste culto. Judas estava próximo a Jesus e ouviu, e o seu coração deu a entender que foi uma terra boa, que caiu e iria produzir frutos. Só que por que nós lemos aqui no mesmo capítulo 13 e no versículo do 44 a 46 sobre o valor ao reino de Deus? Porque se nós só viemos para a igreja por causa de uma cura, de um milagre, disso, daquilo outro, ou só por status, ou só por isso, ou só por aquilo, se Jesus não realizar, a gente vai sair. Hoje a gente participando à tarde de uma confraternização com alguns amigos, uma das pessoas que estavam lá é uma jovem que tem câncer na cabeça. Com 24, 25 anos de idade, com câncer na cabeça, a mente de uma criança de 12 anos. E Deus ainda não a curou. E talvez nem cure. E ela pode passar mais 50 anos nessa terra, ou pode passar 1, 2 ou 3. E talvez Deus não a cure. Só que eu olhando para o choro dela hoje, ela chorando por causa que o cabelo, ela queria ter cabelo aqui e não tem. E nós reclamamos por tão pouca coisa.
Eu me lembrei de quando as crianças foram até Jesus, que os discípulos, os próprios, se tentaram tirar. E Jesus disse: não, deixa. Eu vou traduzir o que ele falou. Ah, quem dera, se todos vocês fossem como essa criança. Simples, humilde, que anseia, mas logo a brincadeira deixa pelo anseio. Quem é que não se lembra quando pedia algo para a mãe, que a mãe não queria, não deixava, e logo a gente esquecia? Apesar que tem pessoas que têm traumas até hoje, né? Na volta eu compro. E certa feita minha mãe deixou eu com a minha avó e meu tio me levou no mercado. Era algo que eu gostava muito. E ele comprou um iogurte para mim. E ele falou: o tio mês que vem vai comprar um iogurte para você. Se esqueceu, demorou 3 meses. Mas todo mês, quando ele me levava para o mercado, eu ficava tremendo, querendo o iogurte. Talvez, às vezes eu olhei, a última vez eu olhei e nem encontrei o iogurte. Mas no 4º mês ele comprou o iogurte para mim. Ele falou: nossa, me desculpe, eu esqueci. Não esqueceu nada, é porque não tinha dinheiro mesmo, eu sei. Aí a partir disso, todas as vezes que eu ganhava dinheiro da minha mãe, eu guardava numa latinha para ajudar a minha avó. E um belo dia eu encontrei no porão da casa que ela morava as 3 latinhas cheias de notinha, miúda, já passada, que eu não conseguia ajudar, mas era criança. E talvez essa jovem continue assim por anos com a mente dessa criança, só que ela não tem as lutas que a gente tem, e também não tem as dificuldades que a gente tem. As delas são diferentes. E Judas andou com Jesus, e nós estamos andando com Ele. E o valor lido em Mateus 13, do 45 ao 46 é: se nós guardarmos e escondermos esse tesouro que nos foi dado, que é o reino de Deus, e valorizarmos esse reino, nós chegaremos aonde Ele está construindo para nós. Não deu glória? Eu vou dar glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Judas, ele não soube aproveitar o que Adão também não soube aproveitar. Enquanto Adão se encontrava com Deus, Judas andava com Jesus. Por 3 anos andando com o Mestre, e não valorizou o reino. Não fez como esse homem, não deixou tudo para trás como esses 2 homens da parábola. Não valorizou. Do mesmo jeito que Pedro, quando negou Jesus, e antes do galo cantar por 3 vezes, o seu olhar fixou no olhar de Jesus, aí ele se converteu. Depois de ter errado, Judas se arrependeu quando já tinha vendido. E quando ele jogou as 30 moedas de prata, que era o valor de um escravo, na escadaria, já não adiantava mais de nada. Ele já tinha perdido a oportunidade. E talvez se ele dissesse, porque ele não disse nada com ninguém neste momento, ele tentou devolver o dinheiro, não conseguiu, e jogou as moedas, ele não disse mais nada, foi e se suicidou. Mas se ele dissesse uma frase, eu tenho certeza, ou talvez parecida, que ele iria dizer o que disse aquele homem nos Estados Unidos, se arrependendo de tantas pessoas terem perdido a vida, pessoas de 7 anos de idade, de 90 anos de idade, de 60, de 40, de 30, por sua culpa, porque ele não soube aproveitar um dos melhores empregos do mundo, uma das maiores oportunidades do mundo. E saiu gritando pelas ruas, o que talvez passou na mente de Judas: ah, se eu pudesse! Ah, se eu pudesse! Ah, se eu pudesse voltar atrás. Em nome de Jesus, como seu pastor, como anjo desta igreja, que ainda está numa simplicidade tremenda, mas graças a Deus já muito bonitinha. Aleluia. Eu profetizo na sua vida que você vai aproveitar esta oportunidade. Pode ter certeza que Ele vai sim te entregar a cura. Aleluia. Que Ele vai resolver o seu problema. Mas Ele quer que você valorize o reino também. Aleluia. Ele quer te mostrar que enquanto houverem dificuldades, você vai se lembrar do reino e vai valorizar.
e Ele quer estar com você no meio das suas dificuldades. Não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego? Trancaram eles dentro de uma fornalha, aqueceram 7 vezes mais. Eu não sei para que essa judiação. E quando olharam lá para dentro, na pouca fresta que tinha, perguntaram assim: mas não foi lançado só 3? Eu estou vendo 4. É porque Jesus estava lá. Aleluia. Andando com eles na dificuldade. Glória a Deus. Andando com eles na peleja. Estando com eles, conversando. Eu imagino que o tempo que eles passaram lá, Jesus estava conversando com eles. Mas nós não precisamos de uma fornalha para conversar com Deus. É só ajoelharmos no pé das nossas camas, porque Ele está nos ouvindo. Aleluia. Coloque sobre seus pés, em nome de Jesus.